A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da Rádio Rural 91.9 FM, meus irmãos do meu YouTube e do nosso Instagram, nós estamos retomando, o capítulo 6, porque vocês podem perguntar, estava no capítulo 13 de São Lucas, agora voltamos para o capítulo 6, sabe por quê? Porque nós temos hoje uma festa de 2 apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é o mais comemorado, porque é patrono dos funcionários públicos e também das causas impossíveis, e há toda uma devoção do povo, principalmente aqui no Brasil. Mas o mais importante aqui, que a gente vai refletir, é que Jesus sobe a montanha, Ele vai ao alto, sabe para quê? Para orar, para rezar. E diz o Evangelho que passou a noite toda em vigília de oração a Deus. Quando amanheceu o dia, ele desceu, com os seus discípulos que tinham ido com ele, e embaixo ele encontrou uma multidão de discípulos e de povo que vinham de muitos lugares da redondeza, porque ouviu falar no ensino de Jesus, na sua pregação e também nas suas curas. Jesus aproveitou para escolher os 12 apóstolos. Então a gente viu aqui que tem 2 apóstolos chamados Simão, que aí ele mudou o nome do primeiro Simão para Pedro. E esse Simão, que é a festa de hoje, é Zelota. Fazia parte de um grupo que comungava de uma visão messiânica e acreditava que Deus governava a terra por meio de seus representantes. Era um grupo assim religioso, como nós temos hoje em dia, E o segundo Simão é festejado com o apóstolo Judas Tadeu,
que não é aquele que traiu Jesus, mas é por isso que tem Judas Tadeu. Judas Iscariotes é que é o que traiu. Então nós temos aqui uma apresentação dos 12 apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado por Deus para evangelizar. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês missionário. Então esse evangelho cai muito bem para a gente pensar na nossa evangelização. Como é que nós estamos evangelizando o povo, né? E aqui esse Simão, ele perguntou, aliás, São Judas Tadeu perguntou a Jesus da ceia: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus recebeu aquela pergunta respondendo que a manifestação de Deus está reservada a quem ama e observa a palavra de Deus. Isso aqui está muito bom, né, para nós. E São Simão, São Judas Tadeu também escreveu uma carta que está na Bíblia, no Novo Testamento. Portanto, é muito importante a gente prestar atenção a esses detalhes dos nomes das pessoas, o que eles falaram. Os apóstolos falaram pouco, porque o Evangelho quer mais apresentar a pessoa de Jesus, a identidade de Jesus, a missão de Jesus, a sua catequese, né? E é isso que a gente deve ficar para a nossa vida. Rezemos. Ó Deus, pelos santos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome. Conceder benigno pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.